que já estiveram entre nós. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 3. Deus, se o Senhor permitir, terminaremos hoje a sexta igreja das 7. Normalmente quando as pessoas querem estudar o livro de Apocalipse, elas vêm dispostas a ouvir do futuro, e Deus começou falando do presente, da igreja, problemas da igreja. E eu não sei você, mas Ele vai apertando e vai mostrando como nós temos que nos adequar. E você precisa entender que você faz parte, você tem características ou de todas as igrejas, ou de uma ou de outra, mas todos nós nos encaixamos aqui. Ou somos crentes que perderam o primeiro amor, somos crentes que passam por perseguição, como os crentes de Esmirna, somos crentes permissivos, como os de Pérgamo, ou comprometidos demais com o mundo, como os de Tiatira. Somos crentes de aparência, de vitrine, que mostram que são crentes fervorosos, santos, mas têm uma vida só de aparência, têm fama de vivos e estão mortos. Ou talvez alguns crentes são como os de Filadélfia, que são fracos, mas mantêm fidelidade, e por isso Deus continua abrindo portas, porque diante da fraqueza deles, Deus sabe, eles não avançam porque eles estão debilitados, então eu vou abrir portas para que eles caminhem. E depois nós vamos ver a última igreja, a igreja que disputa o título de pior igreja do Novo Testamento com a igreja de Corinto. Há uma briga. Quem é a pior igreja? Laodiceia ou Corinto? E aí essa briga, ela é boa. Pelo título de a pior de todas. E aí nós vamos ouvir a de Laodiceia e você pode decidir se você é um laodicense, tá bom? Vamos ver o texto, os versos finais. Eu vou ler o bloco. Minha esposa falou que fica melhor eu ler o bloco para manter uma unidade, mas vou falar só os últimos versículos. Versículo 7 de capítulo 3 diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Jesus mostrou as suas credenciais. Verso 8: Eu conheço as tuas obras, eu tenho posto diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Jesus fala sobre a situação da igreja. Verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eu os farei vir e prostrar-se aos seus pés e reconhecer que os amei. Jesus fala, olha, aqueles que perseguem a igreja um dia serão humilhados, vão se prostrar reconhecendo o amor que Jesus tem por nós. Verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, Jesus então faz um contraste. Já que vocês foram fiéis, perseveraram, eu também guardarei vocês da hora da provação, que há de vir sobre o mundo todo, ou inteiro, para experimentar os que habitam a terra. E nós paramos aí. Certamente esse versículo aqui é um dos versículos mais polêmicos de todo o livro, porque é nesse verso que grande parte, por exemplo, do ensino de que a igreja é arrebatada, é tirada deste mundo e não enfrenta a tribulação, se encontra aqui. Porque ele fala coisas que não se aplicam, não se enquadram na igreja local. Não aconteceu em Laodiceia. Os judeus nunca vieram se prostrar aos pés da igreja de Laodiceia. Outra coisa, o texto diz que a tribulação que virá vai recair sobre o mundo inteiro, não sobre a região. Então parece que para essa igreja ele fala sobre aspectos relacionados ao mundo inteiro. E ele terminou dizendo, virá isso para provar os que habitam a terra. E eu terminei a semana passada mostrando como mais de 8 vezes, ao longo do livro fica mostrando, o anticristo vai marcar aqueles que habitam a terra. Ai daqueles que habitam a terra e o mar, porque o diabo tem grande cólera. Sempre quando ele se refere aos ímpios, ele fala sobre os que habitam a terra. Então é um sinal claro, e entre outros que nós poderíamos mostrar aqui, de que a igreja não vai passar por isso. A igreja é experimentada hoje. Deus já nos coloca no fogo da perseguição e das lutas hoje. A qualidade do seu cristianismo já é provada hoje. Você é perseguido no trabalho, você é zombado na escola, você enfrenta perseguição em muitos locais, você já é experimentado. E aí Deus fala, mas há de vir uma hora em que as pessoas do mundo serão experimentadas, e eu livrarei vocês dessa hora. Isso é fantástico. O seu coração deveria ficar cheio de esperança, falando, Senhor, muito obrigado. Porque como seria? De passagem aqui,
só para eu não puxar muitos fios, mas aqueles que defendem a ideia de que a igreja fica e passa pela tribulação aqui na terra, elas precisam lidar com um versículo, não precisa abrir agora, só vou citar, em Lucas 18, verso 8, Jesus fala um versículo que deve ser respondido por aquelas pessoas que dizem que milhares, milhões de crentes vão ficar aqui. Então olha aqui, é uma hipótese. Vamos supor que a igreja não foi levada para o céu e a igreja vai passar por toda a perseguição aqui na terra. Milhares de igrejas no Brasil e do mundo estão aqui na terra. Só que Jesus diz em Lucas 18:8 o seguinte: quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará ele fé na terra? E aí fica a pergunta, como é que ele pode falar, como é que ele pode perguntar se vai encontrar fé na terra se a igreja está toda aqui? Milhares de crentes estão aqui e ele pergunta, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que ele está ensinando que a igreja toda vai apostatar e abandonar? Claro que não. Ele está dizendo o seguinte, a igreja foi tirada. Quando ele voltar à terra, poucos vão ter encontrado salvação. E ele diz, será que eu ainda vou encontrar fé sobre a terra? Nós cantamos agora há pouco, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Essa não é uma música para nós. Nós estamos avisando as pessoas. Eu não quero ver Jesus voltando, porque eu virei com ele. Se você ficou aqui e está vendo ele voltando, complicou. Tá bom? Olha, ele está vindo como relâmpago. Ai, complicou. Então, você precisa entender o que você fala quando você canta. Vamos caminhar nesse texto, tirar as lições que nós precisamos aí hoje, o versículo 11 e 12. Eis que venho sem demora. Desculpe, então, eu li esse texto? Não, acho que não. Versículo de hoje. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei-o coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, de todas as igrejas, essa é a igreja que recebeu mais promessas. É a igreja mais fraca e a que recebeu inúmeras promessas. Duas foram as que mais receberam, mas essa é a que mais recebeu, sem sombra de dúvida. Esmirna recebeu promessas e Filadélfia. E Filadélfia recebe um monte. Aqui nessa lista tem um monte. Eu vou fazer você coluna, eu vou escrever seu nome, eu vou colocar o nome de Deus sobre você, eu vou colocar o nome da cidade santa sobre você, eu vou colocar o meu novo nome sobre você. Ele começa a falar coisas para a igreja, e a igreja fala, nossa, mas por que tudo isso? Porque apesar de vocês serem fracos, vocês são fiéis. O Senhor não está em busca de igrejas de grande sucesso, Ele está em busca de fidelidade. E quando eu digo de sucesso, eu estou falando de sucesso aparente. Ele não está atrás de grandes números, de lugares suntuosos. Ele não está atrás de pessoas que professam fé só de boca. Não importa se é uma igreja grande ou pequena, ele está atrás de fidelidade. E essa igreja fiel recebeu muitas promessas. Vamos ver então o que aprendeu. Jesus oferece garantias, alertas e recompensa. Então são essas três coisas que aparecem aqui. Jesus fala, eu quero oferecer para você, em primeiro lugar, alguma garantia. Eu quero fazer um alerta e quero mostrar para vocês as consequências ou recompensas que vêm. Por uma igreja perseguida e fraca, foi muito importante. Eu garanto para vocês algo, mas tomem cuidado com uma coisa. E saibam que vocês vão receber isso. É isso que ele fala nesse bloco de versículo. Hoje nós vamos ver então que garantias, alertas e recompensas só os salvos têm. Ninguém mais tem, só. E se você está sentado aqui, você é um salvo, essas garantias, esses alertas, tudo isso se aplica à sua vida. Então anote, guarde na sua mente para que você possa colocar em prática. Eu falei a semana passada que esse é o conceito, quando nós olhamos para a Bíblia, o conceito do desenrolar da história aqui para frente, um resuminho. A era que depois de Jesus, o ano zero, né, eu marquei aqui o ano zero, não com a crucificação, mas contando aqui a partir de Cristo, a igreja vai transitando na história e nós não sabemos quando vai ser o momento, se vai ser em 2023, quando vai ser. Em algum momento da história, à luz dos textos, eu guardarei você da hora da aprovação. O que acontece? Jesus aparece nas nuvens, ele não vem à terra, então isso não é a volta de Jesus, ele vem até os ares. E o que acontece? A igreja, então, que está caminhando aqui, passando por dificuldades, perseguição, em algum momento ela é levada para o encontro nos ares com Cristo. Esse é o próximo evento
Então, no calendário bíblico, se você quer saber assim, olha, qual é o próximo evento à frente da igreja? O próximo evento é a ressurreição dos que já morreram em Jesus. Então, os mortos em Cristo ressuscitam. Ressuscitar significa voltar a ter corpo. Os familiares, os crentes que já partiram daqui, eles estão na presença de Deus, mas estão em espírito. Ressurreição significa ressurgir de um corpo. Então, o próximo evento é: os mortos ressuscitarão. E nós, os vivos, como Paulo falou, seremos transformados. E juntos subiremos para encontrar com Jesus. Quem quiser ler isso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, leia lá, você vai ver isso bem claro. 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vê isso também bem claro. A igreja, então, fica no céu. Durante um período aqui, existem alguns eventos que eu não vou falar agora, durante o livro eu exponho falando sobre isso. E na Terra? Na Terra começa um período de 7 anos que na Bíblia descreve como a última semana do profeta Daniel, chamado de do dia da ira de Deus, chamada do tempo de angústia de Jacó, e tudo voltado para os judeus e para os gentios. E então, olha aqui, por que tem 3 foguinhos pequenos e 3 grandes? É porque esses primeiros 3 anos e meio acontece uma tribulação em alguns lugares. A tribulação existe, mas são em alguns lugares espalhados. Jesus mesmo disse: então haverão guerras, Mateus 24, então haverá guerra, rumores de guerras em muitos lugares. Ele não falou em todos. Muitos lugares vão passar por isso, outros não. Mas na metade para frente, isso acontece de forma global. Então haverá perseguição universal, ninguém pode escapar. E é disso aqui que nós entendemos que o versículo 10, que acabamos de ler do capítulo 3, diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também guardarei vocês da hora da provação. Que hora é essa? É isso aqui, ó. Esse evento, a igreja tem a promessa de que será liberta, escapará disso aí, tá bom? Dá para explorar mais. Então, qual é a garantia? Eu falei garantia, alerta e recompensa. A garantia é bem simples. Eis que venho, Jesus deixa claro. Isso é uma garantia para um povo que estava sofrendo. Quando Jesus manda essa carta para a igreja, nós estamos por volta do ano 96. E Jesus, pressupondo aqui, não entrando em muitas contas, que Jesus morreu por volta do ano 33, ali da era cristã. Então você já tem um número aqui, quase 60 anos, 60 e poucos anos, que Jesus foi embora. E eles estão ali, sofrendo o Império Romano, massacrando, matando, crucificando, queimando, jogando as feras. Ele falou: vai acabar, nós vamos morrer. Então Jesus manda uma carta e diz assim: eis que eu venho, eu quero que vocês saibam isso, eu voltarei. Não é importante você ouvir isso? Você nunca ficou em dúvida? Fala: será que ele voltará? Será que ele vem? E como é bom, como é importante para o cristianismo, para o cristão entender que Deus é um Deus de promessas. Semana passada nós cantamos a música que dizia: Deus que não é homem para mentir. Ele cumpre as promessas. Ele disse: eis que eu venho. Isso é para dizer para você e para mim: não importa o que aconteça, eu voltarei. Olha só, ele voltará para buscar os seus. Foi o que eu mostrei na imagem anterior lá. Pode ter certeza. Quando? Nós não sabemos. O que falta acontecer para que ele volte para buscar? Não falta nada. Do ponto de vista bíblico, não falta nenhuma vírgula para se cumprir. Pode acontecer hoje à noite, pode acontecer no próximo mês, no próximo ano. Não existe nada. Então a igreja agora está fazendo hora extra. Está aguardando aqui, esperando. Deus não é um Deus de confusão, meus irmãos. Quando a igreja foi fundada, em Atos capítulo 2... gerou no mundo uma cisma, um problema muito, muito grande. E qual era esse problema? Os judeus que durante séculos, 2 milênios, dizia para todo mundo, corretamente: nós somos o povo de Deus. Eles batiam no peito e falavam: nós somos o povo de Deus. E o resto do mundo? O resto do mundo é a gentalha. Quem já assistiu Chaves sabe o que é isso aí. Gentalha é isso. O que são gentios? Não é gente educada, hein, por favor. Não é gentil com L, não. Então é o judeu e agentes. Então o judeu falava: nós somos o povo de Deus. Quando Jesus funda a sua igreja em Atos capítulo 2, nasce um novo grupo que passa a dizer: não, nós que somos o povo de Deus. E os judeus ficaram com raivas: não, vocês não são. E a igreja dizia: nós somos o povo de Deus, sim. Para piorar, eles iam para o templo de Jerusalém. Os judeus iam para o templo lá onde ficava a Arca da Aliança, e a igreja se reunia no pátio do templo. E ia mais gente se reunindo com a igreja do que gente
cultuar no templo dos judeus. E eles ficaram com ciúmes. Eles vão pregar, numa das pregações de Pedro, 3.000 se converte. Passa mais um tempo, tem outra pregação, 5.000 se converte. Gente, é muita gente. Os judeus estão, espumando de ódio contra a igreja. E os dois estão dizendo, eu sou povo de Deus, sou povo de Deus. Não gera confusão isso? Afinal de contas, quem é o povo de Deus? Deus coloca um basta nisso. No ano 70, isso durou mais ou menos 40 anos de confusão. Os dois, judeus e igreja, ambos dizendo, somos o povo de Deus. No ano 70, Roma destrói Jerusalém, espalha os judeus pelo mundo inteiro. E os judeus pararam de dizer, nós somos o povo de Deus. Ficou só um povo de Deus. Quem era? A igreja. A igreja se espalhou pelo mundo inteiro dizendo, nós somos o povo de Deus. Os judeus não tinham mais unidade, eles foram espalhados. Durante 1878 anos, só existiu um único povo de Deus. Quem? A igreja. Até que em 1947, com o final do Holocausto, um grupo pequeno de judeus voltou para sua terra, em Israel. E depois de 20 anos na sua terra, em 1967, eles levantaram uma bandeira e disseram, nós voltamos a ser um povo. E desde 1967, de novo nós temos 2 povos dizendo que são povo de Deus. E Deus não é um Deus de confusão. Já estou vendo gente fazer conta, estou vendo até os olhos brilhar. Calma aí, segura. Na primeira vez, os 2 povos caminharam juntos durante 40 anos. E depois de 40 anos, Deus tirou um. Já estão fazendo conta, né? Em 1967, levantaram a bandeira. Quanto dá? 67 com 40? Vocês não têm ideia o burburinho que foi em 2007, porque a igreja vai ser arrebatada em 2007, os pregadores dizendo que em 2007 vai acontecer. Eu mesmo fui num culto e o pastor da igreja, lá em São Paulo, uma igreja batista, disse, olha, eu estou viajando o mundo inteiro, pedi para a igreja uma licença, porque Jesus volta daqui 3 anos e meio. Eu falei, nossa, eu estava na galeria da igreja, eu falei, ele falou isso mesmo? Falou. Daqui 3 anos e meio ele volta, então eu estou correndo o mundo para avisar rapidinho. Só que já passou os 3 anos e meio, muito tempo. Ou nós ficamos, pode ser, né? Todo mundo ficou aqui, mas Jesus não voltou, isso é bobagem. E o que acontece? Então 2007 foi uma confusão tremenda. Então disseram, não, a contagem está errada, não era de 1967 mais 40. Você tem que contar o ano do jubileu. Porque a Bíblia dizia para os judeus que a cada 50 anos Deus libertaria o povo. Então passaram de 2007 para a volta de Jesus para 2017. E voltou? Não voltou. Então alguém disse, não, Jesus certa vez pregou e disse que não passaria uma geração sem que ele volte. E uma geração são 70 anos. Então quando é que ele volta agora? Perderam as contas, né? 2007, 2017, passou para 27 ou 37. Então tem gente dizendo que Jesus vai voltar em 2027. Tem gente dizendo que ele vai voltar em 2037. E olha, toda essa confusão que existe, apesar de ser loucura e estar errada, eles todos defendem a ideia de que ele volta. Ninguém ousa dizer que ele não volta. Jesus voltará. Por exemplo, no livro de Apocalipse, até onde nós lemos aqui, ele falou 4 vezes sobre a sua volta. 3 para juízo e 1 para livramento. Olha só, em Apocalipse 2:5, ele falou para a igreja de Éfeso, se vocês não se arrependerem, eu voltarei e moverei de vocês de lugar. Tirarei o candeeiro. Ele disse, eu voltarei para disciplinar. Em Apocalipse 2:16, ele disse assim para a igreja de Pérgamo, eu voltarei com uma espada afiada de 2 gumes. Eu vou ferir vocês com as minhas ordens, com as minhas palavras. Em Apocalipse 3:3, igreja de Sardes, Jesus disse, eu voltarei como um ladrão, e de modo nenhum vocês saberão. Então Jesus vai falando para eles, eu voltarei e eu vou surpreender a igreja com disciplina. Mas para a igreja de Filadélfia ele não fala isso, ele diz o seguinte, eu voltarei para livrar vocês da hora da provação. Essa igreja recebeu a promessa, eu voltarei para livrar vocês. E como ele não falou de coisas regionais, falou de coisas globais, muitos teólogos entendem, Jesus está terminando a história da igreja aqui. A última igreja de Laodiceia é problemática. Então ele está falando para a última igreja que é fiel, dando a mensagem dizendo assim, fiquem firmes.
porque eu estou voltando. Só que o texto incomoda. Eu não sei você, mas quando eu leio, você precisa ser honesto com o texto. Ele fala assim, eis que venho. O que mais ele fala depois do seu texto aí? Como é que ele falou? Sem demora. Você concorda com isso? Ele fala, eis que vem sem demora. Ah, Senhor, não, desculpa. Eu respeito o Senhor está aí no céu, não sei como é o relógio, sei que aí não tem tempo, né? Então para o Senhor não tem demora porque o tempo não passa, mas para a gente aqui embaixo, está demorando. Já passou 2000 anos e o Senhor não vem? Como é que o Senhor diz, eis que venho sem demora? O nosso problema maior é que os expositores da Bíblia precisam se debruçar e aprofundar um pouco mais, principalmente na língua que o texto foi escrito, porque nós temos nuances que não se aplicam à língua portuguesa. E se nós dermos o sentido que nós queremos para as palavras, nós incorremos em erro. A palavra aqui, eis que venho sem demora, está relacionada a um surgimento repentino. A palavra demora, que aparece no texto bíblico, é a palavra tahu. A palavra grega tahu significa o seguinte, a ênfase da palavra grega tahu não está relacionada à rapidez de algo, mas à iminência de algo. Vocês entendem o que ele está dizendo? Não está relacionado a voltar rápido, mas a voltar repentinamente. Eis que venho sem demora, ou seja, de surpresa. Essa é a ideia, e não a ideia cronológica. Não é o cronômetro que Jesus quer que você fique calculando. Ele só está dizendo para você assim, olha, eu surgirei repentinamente. E isso pode ser em qualquer momento. Pode ser no ano 1, e pode ser no ano 2023. O que ele está alertando é, fiquem prontos, porque eu venho sem demora, repentinamente. É a ideia de alguém que avisa assim, não sei se já aconteceu com vocês, você está atrasado por um compromisso e você avisa a pessoa, olha, fica pronto, porque eu vou passar aqui, eu não posso perder nem um minuto para te buscar. Mas você vem que hora? A pessoa fala assim, eu não sei, eu vou me desenrolar das coisas que eu estou fazendo, quando eu terminar eu venho, mas a sua obrigação é ficar pronto. Você já chegou lá e a pessoa fala assim, espera só um pouquinho. Já falaram isso para você? Você fala, não, você não está entendendo. Não é espera só um pouquinho. Às vezes alguns falam assim, me espera na calçada, na rua. Eu vou passar. Essa é a ideia do venho sem demora. Eu vou chegar, tudo o que eu quero é que você saia ao meu encontro. Então ele diz para a igreja, eu quero que vocês tenham uma garantia. Vocês não vão ficar para trás. Mesmo se fosse possível uma mãe se esquecer dos seus filhos, que é difícil isso acontecer, mas acontece, mesmo que uma mãe viesse a esquecer, eu não me esquecerei de vocês, eu virei outra vez, eu vou buscar vocês. Pode demorar da sua perspectiva. A pergunta é então, por que está, do nosso ponto de vista, tardio? Porque a Bíblia diz em Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa, pelo contrário, ele é longânimo, porque ele tem um número de pessoas para salvar. Por que ele não volta hoje? Porque o número de gentios não se completou. Talvez seja a pessoa pela qual você está orando, está faltando ela. Algumas igrejas ensinam de forma errada, dizendo assim, entendi, pastor, então a igreja tem o calendário de Deus. Vamos pregar bem rápido, porque pregando rápido, Jesus volta rápido, porque nós vamos evangelizar o mundo. Não, ele vai voltar no dia certo, mas há um número de pessoas. Talvez hajam pessoas que ele vai salvar que não nasceram ainda. Nós não sabemos o que ele está fazendo, mas eu sei que ele é misericordioso. O que nós temos que saber? É garantido para você, ele vai voltar. Todos os dias, quando você levantar na sua casa, abre a janela, dá uma olhadinha para o céu. É saudável. E pergunta, Senhor, será hoje? Vai mudar a dinâmica do seu dia. Será hoje? Você está tão preocupado, os adolescentes é que tem que fazer prova, dá aquela olhadinha para você e fala, é hoje, Deus. Me fala, porque eu tenho prova de biologia, de química, é hoje. Há um hino no HCC, o número 150, que a música diz, será de manhã que ele vem nos buscar? Será no meio do dia? Ou será no final da tarde? E a música diz, não importa. O que importa é que Cristo vem. Ele vem para buscar os seus. Há pessoas que acordam cedo e talvez sejam agraciadas com a alegria de encontrar Jesus pela manhã. Ele busca a igreja pela manhã. Há alguns que vão ser arrebatados dormindo.
Ô Senhor, fiquei esperando todo esse tempo, o Senhor me levou, vai acordar nas nuvens. Vai ser uma coisa fantástica. Mas eu quero que você guarde, não é a história da Mônica. Ele vem, ele disse para a igreja, e venho sem demora. Fique pronto o tempo inteiro. E a aplicação para você é, você está pronto? Se ele chamar você hoje, vem filho. Ah, sim, não, tem algumas coisas para acertar. Não existe isso. Quando ele chamar, ele chamou. Ou você vai sendo um salvo, ou você fica porque você não é salvo. Não tem jeito. Essa é a garantia dele. Existe um outro aspecto, o alerta que foi feito. Olha o alerta aparece no versículo 11 ainda. Venho sem demora, e aí agora vem o alerta. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muito bem. Nós temos aí a ênfase do conserva o que tens. O que é isso? Por que ele faz essa dinâmica para a igreja? É uma igreja fragilizada, fraca, mas fiel. Jesus fala assim, olha, permaneça firme naquilo que você já tem. O que é isso? As obras que eles já faziam. Permaneça no amor, no zelo, na fidelidade. Ah, eu sei que vocês têm pouca força, mas não negaram a minha palavra. Ele está dizendo, conserva o que você tem. Continua a não negar a minha palavra. Continua a não negar o meu nome. Senhor, mas nós somos tão pouquinhos. Eu sei que vocês têm pouca força. Continua conservando o que você tem. Para essa igreja, ele sequer pede para que eles adquiram mais coisas. Ele fala, olha, tá bom, só conserva o que você tem. Algumas pessoas no cristianismo é muito triste. Elas começam a jornada cristã bem e depois elas não mantêm a jornada, elas vão caindo. Elas não conservam nem o que receberam. Elas frequentavam as reuniões da igreja sempre, perderam o ânimo. Elas oravam mais, deixaram de orar. Elas liam a Bíblia com mais alegria, pararam de ler a Bíblia. Jesus fala assim, não importa quão difícil seja, conserva, mantém aquilo que você tem, aquilo que você já alcançou, lute, mesmo que as pessoas lancem flechas e ataquem, fica parado na sua posição, não avança mais, mas conserva o que você tem. Olha só, ele está falando de um esforço contínuo em se manter a batalha com Cristo, mesmo que outros decidam abandoná-la. Essa é a mensagem para essa igreja. Nós estamos vivendo numa geração, meus irmãos, que o número de pessoas que abandonam a igreja para dar as costas. Esses dias uma pessoa entrou em contato comigo, um senhor, e ele perguntou, como é que está a igreja? Eu falei, está bem. E ele falou, as pessoas estão deixando a sua igreja? Estão indo para o mundo? Eu falei, não. E ele falou, nossa, é raro de ouvir isso. Eu perguntei por quê? Ele falou, porque na região onde eu moro, as pessoas estão deixando, cansaram. Esse negócio de igreja não é mais atraente. E ele disse mais, são muitos os pastores que estão deixando o ministério para voltar a trabalhar secularmente. Estão abandonando. Por quê? Porque eles se sentem desencorajados. Porque não há pessoas que querem mais ser pastoreadas. E se isso está acontecendo, Jesus vai continuar. Mantenha o seu esforço. Pode todo mundo ir embora, você. Ainda que você fique sozinho nessa igreja, mantenha-se na luta com Cristo. Ah, mas aquele irmão saiu, não importa. Deus quer saber da sua fidelidade. Quando for prestar conta, não vai ser coletivo, vai ser você. Conserva o que você tem. Um outro aspecto interessante do alerta feito, e gera um pouco de confusão, porque ele diz, conserva o que tens, na minha versão diz, para que ninguém tome a sua coroa. É assim que está na de vocês? Todo mundo tem a palavra tome? Fala um pouquinho mais alto, Patrícia. Ninguém roube de vocês. Então ele fala assim, conserva o que você tem, para que ninguém roube de você, pegue de você, tome de você, na versão que está aqui, a tua coroa. Normalmente, as pessoas olham para isso e elas associam com essa figura aqui, conserva o que você tem, porque existem ladrões que estão tentando roubar de você aquilo que você tenha, a coroa que Deus tem prometido para você. Para as outras igrejas,
foi prometido assim, por ser fiel até a morte para Esmirna, e dar-te-ei a coroa da vida. Para essa não. Ele fala que a igreja já tinha. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele fala de alguma coisa diferenciado no caso dessa igreja. Mas a ideia aqui não é relacionada a ladrão. A figura usada aqui é a figura olímpica. Por isso que... Lê de novo a sua versão, Patrícia. Para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Ele está falando de algo diferente. Para que ninguém tome a tua coroa, não são ladrões que querem roubar. Ele usa a figura de competição. A cidade de Filadélfia, especificamente, eles desenvolveram 3 tipos de provas olímpicas. O mundo grego gostava muito disso. Tanto que as Olimpíadas vieram da Grécia. Então você tem jogos regionais. E era comum as pessoas competirem nesses jogos a fim de ganharem uma coroa. A coroa que está sendo referida nesse texto não é a coroa eterna, nada disso. Ele está fazendo uma analogia com a coroa que era dada para quem vencia uma maratona. Então a pessoa correu a prova. Hoje, nas Olimpíadas, quando a pessoa ganha a corrida, ela ganha uma medalha. Naquela época não tinha medalha. Hoje tem medalha de ouro, prata e bronze. Mas naquela época não tinha. As pessoas recebiam uma coroa. E era uma coroa feita de louros. Então a pessoa colocava a coroa na cabeça e a pessoa ficava super orgulhosa. Eu sou a pessoa mais veloz de Filadélfia. E ficava andando com a coroa de louros. E aquela coroa, gente, durava uma semana. E ela murchava, caía, era terrível. Por isso Paulo diz assim, olha, não corram como os demais, que correm por coisa que é corruptível. Corram vocês para alcançar a coroa que não se corrompe. Então Paulo fala disso. Então por que ele está falando aqui? Ele está trazendo a ideia de que quem não persevera com Cristo perderá sua recompensa. A ideia de coroa, a palavra coroa aqui é a palavra Stéphanos, da onde vem o nome Stephanie ou Estevão. É isso, ele está falando assim, mantenha o que você tem. Continua lutando, continua perseverando para que ninguém tire de você a coroa que você pode ganhar. Ele está falando de uma competição semelhante a essa. É possível que você corra a corrida e outra pessoa ganhe a coroa de você. Ele está falando assim, conserva, mantenha a sua caminhada para que o outro não ultrapasse você e roube de você, tome de você a coroa prometida. Mas ele não está falando de uma competição entre crentes, olha, vou correr porque eu não quero que ninguém me ultrapasse. Não, ele está falando de adversários. Na jornada cristã, nós não somos adversários aqui. Todos nós corremos, se fosse usar essa figura aqui, nessa mesma raia. A igreja corre sempre aqui, tá bom? Ou ali, não importa, não estou sugerindo nada. Só, ela sempre corre naquela mesma raia, um atrás do outro, todo mundo. E nas raias do lado correm os adversários. E os adversários, eles fazem de tudo para que você tropece. Eles fazem de tudo para que você saia da sua raia. Porque se você sair da raia, você sabe o que acontece se esse corredor, quando estiver correndo, entrar aqui e passar por essa linha? Ele é desclassificado. Ou seja, outro tomou dele a coroa. Ele não vai ganhar mais. Por isso Paulo fala, eu esmurro o meu próprio corpo para não ser desqualificado naquilo que eu tenho ensinado às pessoas. Meus irmãos, nós estamos correndo juntos. A igreja é uma corrida de bastão. Nós vamos passando bastão para o outro, uma geração para outra. Eu estou aqui porque na minha infância eu tive professores, pastores que me ensinaram a Bíblia, que transmitiram. E eu estou transmitindo para vocês. E vocês estão transmitindo aos seus filhos, aos seus sobrinhos, a outra geração. A mensagem está indo. Nós estamos na mesma raia. O que Deus está falando é, cuidado com os adversários. Porque existem adversários de todos os tipos. Em 1986... havia uma Olimpíada, se você depois quiser ler sobre a história de Gabrielle Anderson. Ela foi a primeira mulher a correr a maratona. E houve até um debate depois disso, porque ela correu a maratona. E as pessoas disseram, olha, não é certo uma mulher correr o mesmo tempo, a mesma distância que um homem, porque ela não vai suportar. E ela correu. E meus irmãos, fazia muito calor. A Olimpíada, se eu não me engano, era Los Angeles. E ela estava exaurida. Quando ela entrou no estádio, o corpo dela sofria espasmos, os braços estavam contorcidos, ela cambaleava.
Mas como era uma maratona, ela não precisava correr naquela raia, ela podia cruzar. Ao lado dela, uma equipe de médicos se aproximou. E quando os médicos entravam, ela cambaleava para o lado, porque ela sabia que se o médico encostasse nela, depois de ter corrido toda aquela quilometragem, ela estaria desqualificada. Há muitas pessoas que não entendem que na vida cristã existem pessoas que se aproximam de nós, muitas vezes dizendo: eu quero ajudar você. Dá a mão. Para aqui um pouquinho. Eu quero te apoiar. Você não quer um pouco de água? Basta você sair desse caminho. Aí está muito árduo. O caminho pelo qual Cristo está te levando é um caminho muito quente. Eu estou vendo que você está fatigado. Para, senta um pouquinho aqui. E essas vozes são vozes que querem tirar você do caminho e roubar de você a sua coroa. Você consegue identificar na sua vida quais são as vozes que sussurram para você? Ei, pare de correr. Que bobagem, desista. Não vale mais a pena. Eu não sei qual foi o ano que o Maurício, meu irmão, correu a São Silvestre. E quando quem conhece lá, São Silvestre começa na Paulista e desce a Consolação, sobe pelo elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão. E quando ele estava no elevado Costa e Silva, se eu não me engano, perto de 4 quilômetros de prova, de uma prova de 15, as pessoas que estavam na calçada diziam assim: ei, bobão, tá correndo por quê? O queniano já ganhou. Ele falou: o quê? Eu estou no quilômetro 4, o cara já chegou. Tá correndo por quê? E sabe o que a mente começa a dizer para você? Não vale a pena. Mas ele aprendeu uma coisa, ele falou: eu não estou competindo com o queniano. Você acha que é isso, uma competição de quem chega primeiro? O meu objetivo, eu estou competindo comigo mesmo. Eu preciso fazer o que Paulo falou, completar a carreira e guardar a fé. E ele continuou. Não satisfeitos, muitas pessoas ficavam: para aí, senta, para, olha, muitas vozes desmotivando. Havia muito calor. 2 prédios muito bondosos de São Paulo decidiram aliviar o sofrimento das pessoas. Os prédios já tinham combinado entre si. De um prédio eles ligaram mangueira e ficavam jogando água. Então a água caía como nuvem sobre os corredores. E a água caiu sobre ele e falou: que gostoso, muito obrigado. O prédio da frente jogava papel higiênico picado. E ele falou: não sei mais se eu sou corredor, sou uma galinha correndo, eu não sei, eu tô. Não é difícil? Na vida cristã, não é diferente. Quer um pouquinho de água? A pessoa joga água e logo depois ela faz alguma coisa para você desviar. Quais são as pessoas, as situações que estão chegando perto de você falando: para um pouquinho, senta aqui. Eles querem desqualificar você. E Jesus está falando assim: eis que eu venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome de você a coroa que está lá. Não seja desqualificado. Mas pastor, eu estou vendo outras pessoas saírem. Não importa, você continua andando nessa raia. É essa daqui, é um atrás do outro. É uma fila indiana. A igreja de Cristo caminha assim. Se alguém se desvia, continua na fila. E como é que eu sei que eu estou na fila certa? Na fila ou na raia certa? Olhando para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Lá na frente tem uma cruz. Não saia daqui, ande aqui. E quando eu estiver com cãibra? Ande mais devagar, mas não pare. Talvez alguns vão pegar você e vão te ajudar, vão te levar adiante. Desafios da vida. Não perca a coroa que Deus tem para você. Por fim, então eu falei de... Lembram qual é a primeira? Lembra? O pessoal já não lembra mais, né? Hã? Qual é a garantia? Eis que venho e sem demora. Eu vou voltar e vai ser repentino. Segundo lugar, vem aí o alerta. Conserva o que você tem, para que ninguém tome de você a coroa. Não seja desqualificado por ninguém. Não deixa ninguém desqualificar você. E então eu falei sobre as garantias, os alertas, e preciso terminar com as recompensas. Aí vem uma série de recompensas aí. Em primeiro lugar, ele diz assim para a igreja de Filadélfia: ao vencedor, ou seja, ao que vencer, aquele que perseverar, eu o farei coluna. Eu vou direto nos pontos, porque se eu for abrir, pouco antes do culto, eu estava lendo comentários e
e os comentários das pessoas vão longe e fazem muitas, mas para nós isso não é interessante. Se você quiser ler uma coisa mais exaustiva, eu passo para você e você vai ler bastante sobre a palavra coluna. Mas o que ele quer dizer, a cidade de Filadélfia tinha essa dinâmica relacionada à coluna. Coluna é um sinal de firmeza e estabilidade. Quando você visita as ruínas de algumas cidades das 7 igrejas, você encontra lá algumas colunas em pé. Não tem mais teto, não tem mais telhado, não tem mais nada. As pedras são caídas, mas algumas, não todas, algumas colunas estão em pé. Há 2000 anos estão em pé lá. E Jesus fala para a igreja algo que mexeu com a mente do leitor. Ao que vencer, eu farei com que ele seja uma coluna. Por causa dos terremotos, Filadélfia era uma cidade que sujeita a terremotos. Muitos terremotos aconteceram. No ano 17 da era cristã, houve um terremoto que destruiu completamente a região. Tudo caiu. Então, se tinha uma coisa que os homens de Filadélfia, as famílias de Filadélfia, sabiam é o seguinte: eles viviam fora da cidade e viviam em lugares normalmente abertos. Ninguém gostava de estar debaixo da ideia de um templo, porque eles sabiam que se a terra chacoalhar, o templo desaba e você morre ali. E simplesmente Jesus fala assim: olha, com a cidade pode ser isso. Eu sei que, falando para vocês sobre coluna, vocês sabem que a cidade, por causa de tudo isso, por causa da perseguição, a cidade não desfrutava de estabilidade e a igreja não tinha estabilidade por causa da perseguição. E Jesus fala assim: não, mas isso vai mudar. Eu farei com que vocês sejam colunas. As coisas podem cair, mas vocês vão ficar de pé. Meus irmãos, você sabe por que você não tomba? Você já parou a pensar por que é que você continua perseverando? Alguém que te segura, alguém que te mantém em pé, alguém que solidifica você. Se não for a graça de Deus nos mantendo em pé, como colunas da verdade, como ele fala da igreja, você também vai tombar. Mas coluna é uma promessa feita para quem persevera. Eu já vi muitos crentes abandonarem a jornada cristã, tropeçarem em pecados e tombarem. Mas eu louvo a Deus por muitas colunas ao longo da minha história de vida. E posso olhar para trás e falar: foram colunas. Eu passava por elas, colunas de Deus. Quem foram as colunas que Deus colocou para você? Te formaram no caminho do Senhor. Talvez uma coluna que você se deparou e apresentou o evangelho para você. E Deus está dizendo: eu farei de vocês uma coluna. Vocês não devem temer. Ele fala mais: eu farei de vocês coluna e colocarei vocês no santuário do meu Deus. Santuário de Deus aqui não está relacionado ao templo dos judeus, mas ele está falando de um templo celestial. Na própria sequência ele vai falar aí sobre a nova Jerusalém que desce do céu. Ele está dizendo o seguinte: eu farei com que vocês tenham estabilidade e firmeza no templo onde Deus está. E não está falando para a igreja, porque não está falando para judeu, porque aqui é voltado para a igreja. E a igreja não seria a coluna do templo judaico. Ele está dizendo assim: há um dia em que uma nova cidade virá do céu. E naquele dia, vocês serão colunas nessa cidade. Vocês vão desfrutar de segurança e estabilidade. E quando vocês estiverem como colunas na cidade do meu Deus, ele diz mais: dali jamais sairá. Porque as colunas, elas tinham essa, como eu falei, elas caíam, eram removidas, destruídas. E Jesus fala: não, vocês não. Vocês serão colunas diante do meu Pai. E daquele lugar, vocês nunca mais sairão. Nada vai abalar vocês. Ninguém pode remover vocês. As pessoas gostavam de, quando chegavam em lugares com coluna, no mundo grego era assim: quanto mais honrada uma pessoa, você chegava e tinha colunas com o nome da pessoa. Essa coluna é de tal divindade, tal pessoa, é a coluna elegida ao imperador. E aí Jesus diz assim: ó, eu farei de vocês coluna, vou dar para vocês estabilidade, que vocês não têm nesse mundo. Eu farei de vocês coluna, não é em qualquer lugar, mas é no santuário, é estando junto com Deus, o meu Pai. E de lá vocês jamais sairão. Ninguém pode remover de vocês o privilégio que será dado. E aí ele diz mais: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Quando fala de gravar o nome de Deus, ao longo do livro de Apocalipse, aparece algumas vezes a menção de pessoas que têm o nome de Deus gravado. Eu não vou ler agora.
Apocalipse capítulo 14, versículo 1, fala dos 144 mil judeus e menciona eles têm o nome de Deus na sua fronte. O nome gravado. Em Apocalipse 22, versículo 4, também vai falar de nome de Deus gravado. E em contraste, também aparece 2 vezes o número da besta sendo gravado sobre as pessoas. Também na testa. E também na mão. Era comum que os escravos da época, para você saber que a pessoa era escrava, ela recebia uma marca. Ela era marcada na mão direita, tinha sobre a pele dela, talvez alguma coisa queimava. Era ali uma cicatriz que marcava, ele é um escravo. Na mão ou na testa. Era assim que acontece. Então, quando chegar lá no 666, nós vamos entender um pouquinho o que é isso, ser marcado na mão ou na testa, com o número da besta. Está falando algo relacionado a essa atividade de senhor e escravos. Soberano e alguém que controla, pessoas que obedecem à voz dele. Eu gravarei também sobre ele, sobre o vencedor, o nome do meu Deus. Quando Jesus fala meu Deus, não é que ele não é. O Testemunho de Jeová pega esse texto e fala, tá vendo? Jesus está falando que ele tem um Deus, então ele não é. Ele está mostrando sujeição ao seu Pai. Olha, eu vou gravar sobre vocês o nome de Deus, o meu Pai. Irmãos, o nosso tempo de domingo, ou nas atividades, é sempre curto. No Antigo Testamento, se você quiser ler depois em Êxodo capítulo 38, você vai ver Deus dizendo para Arão que deveria escrever dentro de um objeto lá e colocar na testa dele o nome de Deus. Então ele ia carregar isso, o nome que estava escrito é o Senhor está aqui. Isso está lá em Ezequiel 38, 45. Então você tem o nome da cidade de Deus, você em Êxodo 28 tem Arão recebendo o nome de Deus, tudo isso pode estar contido. Mas eu não vou nessa direção muito porque eu temo que as pessoas comecem a judaizar a igreja e misturar coisas. Ele está falando para a igreja, os primeiros leitores tinham muitos judeus na igreja. Mas eu quero que você guarde o seguinte, Deus vai gravar sobre você o nome dele. Por que é importante ter o nome de Deus? Quando você nasceu, você recebeu o seu primeiro nome. Seja qual for, você tem um primeiro nome, depois você tem o quê? Um sobrenome. O sobrenome vem de quem? Vem do pai, e aí às vezes você tem até da mãe, ok? Alguns vão pegando assim. Jesus está dizendo o quê? Eu vou colocar sobre vocês o nome do meu pai. Isso tem a ver com filiação. Ele está dizendo para a igreja, eu vou gravar vocês de uma maneira que todos vão saber, vocês são meus filhos. Não é legal você poder se apresentar e a pessoa pergunta, de que família você é? Eu? Do Todo-Poderoso. Aqui em Bragança tem muito disso. As pessoas, que família você é? Eu sou família tal, família tal. Se você fala um nome que não é da comunidade bragantina, as pessoas já olham para você, gentil. Agentes. Então é os bragantinos e agentes. Tem isso aí. Facilita a vida de alguns, depende do nome que você tem. Era mais forte. Isso melhorou em Bragança. E Deus está dizendo, eu vou gravar sobre vocês o meu nome, vocês não têm o que temer. Olha só outra promessa, eu vou gravar também sobre vocês o nome da cidade do meu Deus. Que cidade é essa? É a cidade dos judeus na terra? Não, a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte de Deus. De alguma maneira Deus vai identificar sobre nós a ideia de cidadãos dessa pátria. Por Império Romano naquela época, você ser um cidadão romano dava para você status de elite, você podia ir em qualquer lugar. O romano tinha isso. É mais ou menos, para algumas pessoas, quando olham para os Estados Unidos, falam o green card, que eles falam. Então a pessoa tem o green card, ela não precisa pedir visto para viajar para a Europa, ela pode entrar e sair de vários países, tem livre acesso. Agora o brasileiro, quando o brasileiro precisa entrar nos Estados Unidos, o que ele precisa? Visto. E aí a pessoa, qual o seu nome? De que família você vem? Traz a sua conta. Quantos cachorros você tem em casa? Ele vai perguntar, vai fazer um levantamento para saber se vai te autorizar ou não. Às vezes carimba e fala, você não se enquadra. Mas, se você tiver o nome certo, e você for de família certa, como eles dizem, o acesso é liberado. Então Jesus fala, colocarei sobre vocês o nome do meu Pai, o nome da cidade que vem do céu, a Nova Jerusalém, que é a habitação dos crentes, a Nova Jerusalém celestial. E ele diz mais, e gravarei o meu novo nome. Mistério. Então não vou nem especular aqui. Jesus fala, eu vou colocar sobre vocês o meu novo nome. Ele não fala qual é esse nome em nenhum lugar, mas tem gente que inventa, então não vou inventar. Ah, pastor, qual vai ser o nome de Jesus? Não sei. Faço nenhuma ideia. Eu posso imaginar algum? Não, nem tenta. Vai sair bobagem. Não, você não vai saber. Mas ele disse que vai ter um novo nome.
Alguns querem mudar de nome. Em outros lugares aqui, se eu não me engano, já passamos sobre isso. Eu daria a vocês um novo nome, eu não lembro qual a igreja aqui, que eu mencionei. O versículo 17 do capítulo 3, do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça, ao vencedor darei um maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre a pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então você também terá um novo nome. Pastor, graças a Deus não gosto do meu nome. Vai mudar. Vai mudar. Mas eu gosto muito do meu nome. Vai mudar também. Não tem problema, vai mudar. E você vai gostar. Você vai gostar. Pode ter certeza que Deus sabe dar nome. A gente encontra pessoas com nome estranho aqui na Terra, não é? Mas Deus sabe dar nomes. Por fim, a Bíblia termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção. Essas são as verdades ao finalizar a igreja de Filadélfia. Escute a garantia, ele vem para te buscar. Ouça os alertas, não deixa ninguém tirar de você a oportunidade de receber a recompensa. E pode ter certeza, tudo isso aqui será dado àquele que perseverar. As aplicações do texto são 3. Se você é um salvo, saiba que Jesus voltará para te buscar. Nada e ninguém pode mudar essa verdade. Guarda isso. Está demorando, não importa, ele vem te buscar. Ele não vai esquecer você. Anos atrás, nós estávamos aqui na igreja e por alguma razão nós saímos e fechamos a igreja. E uma pessoa ficou dentro aqui presa. Uma pessoinha ficou presa aqui dentro. Porque tinha ido no banheiro. E sempre a gente olha tudo antes de sair. E alguém chegou e falou: tem alguém aqui? A pessoa falou: não vou falar porque eu estou no banheiro, estou com vergonha. Tem problema. Não tem problema. Fechou a porta. Bem que a gente ficou conversando ali na frente. Daqui a pouco, batendo na porta, assustado. E nós abrimos, a pessoa: eu achei que tinha tido arrebatamento. Eu fiquei: não. Isso nunca vai acontecer com você. Você nunca será esquecido. Nunca. Ele voltará. Ainda que fosse só você um salvo, ele viria do céu para buscar você. Grande privilégio. 2. Não desista de lutar. Das 7 igrejas, as maiores promessas não foram feitas para as que tinham sucesso. Foram feitas as que eram fiéis. Se você tem sucesso, aos olhos do homem, não importa. Você é fiel, essa promessa é para você. E por último, melhor que ter estabilidade momentânea nesta vida. Muitas pessoas lutam para ter estabilidade aqui. É melhor ter estabilidade por toda a eternidade. Ser uma coluna inabalável e firme na presença de Deus. Pelos séculos de séculos, ninguém tirará você de lá. Pergunto para você: você será coluna diante de Deus? É algo que você tem que resolver com Ele. Vamos orar. Ore por você. Quais são as lições que você precisa aprender em tudo isso? Dentro de alguns instantes, nós vamos celebrar a ceia do Senhor para terminarmos o nosso culto. Talvez você já reclamou com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não se lembra de mim? Estou cansado, Senhor, a luta está muito difícil, estou lutando sozinho. Jesus trouxe você nessa noite para dizer para você: conserva o que você tem. Não deixe ninguém tirar de você a recompensa. O melhor está por vir. Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe dos seus dilemas familiares, pessoais, profissionais. Ele não se esquecerá de nenhum de nós, Ele voltará para nos buscar. Bondoso Senhor, Tua graça nos constrange. Muitas vezes a nossa incredulidade nos leva a questionar a respeito da Sua volta, para buscar a igreja. Muitos estão tão cansados que começam a pensar: será que de fato o Senhor virá? E nessa noite a Sua palavra ecoa de maneira muito firme: eis que venho sem demora. Não é talvez, é a certeza de que o Senhor voltará. Enche o nosso coração de esperança. E todos os dias possamos levantar os olhos ao céu e perguntar: será hoje, Senhor?
E ao fazermos essa pergunta, que estejamos prontos a responder: estou pronto. Pode vir, Senhor, eu estou pronto. Senhor, nos livra das armadilhas à nossa volta, de pessoas que querem nos desqualificar, fazendo com que a coroa seja perdida. Nos dá a firmeza de andar um atrás do outro, incentivando, encorajando, puxando, motivando, mas nunca nos desviando. Não importa se está difícil, o que importa é se estamos no caminho certo. Não importa se o caminho é marcado por sucesso, o que importa é se o caminho é marcado por fidelidade. Nos ensina, Senhor. O Senhor não se esquece de nós e o Senhor voltará. Ao celebrarmos a tua ceia nesse memorial, nós somos lembrados também pela ceia de que um dia o Senhor voltará para celebrar a ceia conosco. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.